Bom, pessoal, o vídeo de hoje é sobre estratégias de diferenciação e vantagens competitivas das startups, né? Essa é a forma que você diferencia a sua startup dos seus concorrentes, a fim de trazer os olhos dos seus clientes em potenciais para a sua empresa. Então, o intuito desse vídeo é fazer uma reflexão sobre as diversas possibilidades e tipos de vantagens competitivas que você pode implementar na sua startup. Será que você oferecer um produto mais barato do que o seu concorrente é uma boa estratégia de diferenciação? Hoje eu vou começar falando que uma das melhores estratégias de diferenciação para a sua startup é você já começar dando like aqui no vídeo, se inscreve no canal, o canal é novo, eu tenho bastante coisa para compartilhar aí desses últimos 10 anos, 11, 12, sei lá quantos anos trabalhando com startups, né, e mais de 20 anos trabalhando com tecnologia. Então, se você está gostando aí do conteúdo e gostaria que mais vídeos fossem feitos sobre esses assuntos, deixa um comentário aí, deixa um like, se inscreve no canal, tudo aquilo que você já está acostumado a ouvir de todo mundo. Olha, eu acho que um bom lugar para a gente começar é primeiro falando sobre para que serve uma estratégia de diferenciação. Eu vou trazer um exemplo aí do mundo mais tradicional que fica bem claro para todo mundo entender. Digamos que você queira abrir uma padaria no seu bairro. A primeira coisa que você vai fazer é, primeiro, entender quais outras padarias existem no seu bairro, como que elas se diferenciam, né? Qual que é a estratégia delas de adquirir cliente. Então, tem uma padaria que vai ser mais bonitinha, tem uma padaria que vai ser mais barato, tem uma padaria que o dono é amigo de todo mundo do bairro, tem uma padaria que está fazendo marketing, entregando panfleto nos prédios. Então, assim, você vai entender como que é esse mercado, como que é hoje as estratégias de precificação, de marketing, e aí você vai pensar, como que eu diferencio essa minha empresa das empresas já existentes, a ponto de eu virar os olhos dos meus potenciais clientes para mim e fidelizá-los e, enfim, né, e fazer essa empresa prosperar. Bom, então a vantagem competitiva que você vai trazer para o seu negócio é uma forma de você se diferenciar dos seus concorrentes, a fim de fidelizar os seus clientes e trazer mais atenção para o teu negócio, né? Senão você acaba sendo só mais um dentre uma multidão. Eu entendi que eu preciso diferenciar a minha empresa, mas como que eu sei que eu tenho uma boa vantagem competitiva? Então, uma boa vantagem competitiva é algo inerente a você e aos seus sócios, ou seja, algo que já faça parte de quem vocês são, a fim de que isso se torne algo muito difícil de ser replicado pelos seus concorrentes, seja através da experiência que você tem, seja através do networking que você tem, seja através de uma tecnologia diferente que você inventou, que você detém os direitos, ou qualquer outro tipo de diferenciação onde seja difícil do seu concorrente amanhã te copiar. Ou seja, né, uma boa estratégia de diferenciação, uma boa vantagem competitiva, ela é de difícil replicabilidade. Bom, vira e mexe eu acabo falando sobre uma empresa chamada PCApp, a qual eu sou sócio, né? E temos mais outros 4 sócios, né? Eu não sou o idealizador dela, mas eu entrei bem no começo, né? A gente desenvolveu a primeira versão do produto, mas eu acho que é interessante comentar de novo sobre ela, porque eu acho que é relevante sobre esse assunto de diferenciação. Só resumindo, né? O PCApp ele é uma plataforma que conecta pacientes e terapeutas, né, e fornece essa intermediação, então toda a gestão de pagamento, toda a gestão da agenda do psicólogo, e dentre outras funcionalidades, a fim de fazer esse processo ele ser o menos burocrático possível e oferecer a melhor experiência, né? Hoje a gente já tem mais de 40 mil cadastros, a gente já realizou milhares de sessões de terapia, né, através da nossa plataforma, então assim, bastante coisa a gente já aprendeu, apesar da gente ainda estar de certa forma, no começo da jornada. Mas é claro que no início a gente quebrou bastante a cabeça para ver como que a gente ia se diferenciar no mercado. E a gente acabou criando algumas estratégias de diferenciação. Bom, acho que assim, o primeiro a gente tentou elevar o nível de qualidade da entrega. Então, a nossa plataforma, ela tem 2 usuários, né? Nós temos 2 clientes, o nosso paciente e o nosso psicólogo são 2 usuários. Então, a gente tentou trazer a melhor experiência para o psicólogo, que seria ele só ter que se preocupar em realizar as sessões de terapia dele. Todo o restante, todo o trabalho que não é psicologia, ele não precisar fazer. Então, idealmente, a gente traz paciente para eles, então a gente cuida do marketing, a gente cuida do financeiro dele, a gente cuida da questão de inadimplência, porque é a gente que gerencia todo o pagamento, então ele não tem nenhum risco.
A gente até ajuda na parte contábil, a gente quer trazer mais funcionalidades relacionadas à contabilidade, mas, de maneira geral, é deixar o psicólogo tranquilo, só atendendo aos pacientes dele. Já do lado dos pacientes, a gente quis trazer a simplicidade de você abrir o aplicativo, se cadastrar, e em 5 minutos você já está numa sala com um psicólogo fazendo a sua sessão de terapia. E caso você queira buscar algo muito específico, a gente tem formas de você filtrar lá e tal, agendar uma sessão para um futuro. Então, assim, a gente tenta criar a melhor experiência para os dois lados. Também aí uma vantagem para os pacientes é o nível de curadoria que a gente faz. Então, assim, na nossa plataforma, não basta um psicólogo ir lá e se cadastrar só. Além dele se cadastrar, ele passa por um processo de curadoria, que a gente manualmente, a gente tem um time especialista em analisar a qualidade desses psicólogos e aprová-los ou não na plataforma. Aí os nossos pacientes, eles têm a tranquilidade de saber que eles vão ser atendidos por um ótimo profissional. A gente tem psicólogos disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, em diversos países, falando diversos idiomas. Então, assim, a gente também tenta se diferenciar dessa forma. A gente tem uma estratégia de precificação também muito boa e muito flexível, né? Existem consultas a partir de R$50, tem psicólogo que cobra 500 e tem psicólogo que cobra 50. Vai aí do que o paciente está disposto a pagar e do nível de especialização e de experiência do psicólogo. Mas eu, de propósito, deixei a melhor estratégia de diferenciação por último. Então, assim, tudo isso que eu falei é muito lindo e muito maravilhoso. Mas uma empresa extremamente bem intencionada, um time extremamente bem intencionado, até conseguiria fazer a mesma coisa que a gente. Porém, a gente tem uma estratégia que é uma vantagem competitiva de extrema dificuldade de alguém ir lá e só copiar, que é a fundadora, quem idealizou, quem teve a ideia desse projeto, é a Pamela Magalhães. Ela é uma influenciadora com milhões e milhões aí de seguidores, sei lá quantos seguidores ela tem hoje em dia. E ela é a sócia fundadora, né? Hoje, a minha empresa de desenvolvimento toca a parte de tecnologia. Ela, junto ao marido dela, tocam a parte de marketing e trazer pacientes, trazer gente para a plataforma e a comunicação de maneira geral. Só que isso é algo que é muito difícil de ser replicado. Então, digamos que você queira abrir um concorrente do PSIEP. Para você conseguir replicar, você pode trazer outras vantagens competitivas e o seu produto se sobressair. Mas se você quiser replicar essa vantagem competitiva que eu tenho de marketing e o networking, por exemplo, que isso traz para dentro da nossa empresa, caso você queira replicar isso, primeiro você precisa ter aí um influenciador, ou pagar um influenciador aí de milhões de seguidores. Se você for pagar é muito caro e para você se tornar essa pessoa é tão difícil quanto você fazer uma empresa dar certo. Então, assim, é de extrema dificuldade de você replicar. E é isso que eu estou tentando trazer aqui para vocês. A gente fica tranquilo de falar sobre a nossa empresa, a gente não tem medo de alguém tentar concorrer com a gente, porque é muito difícil de copiar a nossa vantagem. E aí existem outras formas de você diferenciar a sua empresa também, né? Pô, eu acho que uma das primeiras coisas que alguns empreendedores pensam é referente à questão de preço. Então, pô, eu tô vendo que tem aqui um serviço que ele é fornecido por R$120, eu acho que eu conseguiria fazer ele por R$90. Né, digamos que seja uma mensalidade aí, R$90 por mês. E isso é legal, assim, logo de cara isso faz sentido. Só que isso tem um problema. O maior problema dessa estratégia é a questão da replicabilidade que eu falei agora há pouco. Uma coisa que a gente sempre fala aqui para os nossos clientes é: sempre tem alguém disposto a vender aquilo mais barato que você. Então, por exemplo, nós somos uma empresa de desenvolvimento de software, a nossa empresa não é a mais barata. É muito difícil de você ser o mais barato nesse mercado, porque sempre tem alguém que estudou programação ali, a gente chama de sobrinho. É o sobrinho de alguém que manja de computador e esse cara vai fazer um aplicativo para você. A qualidade disso, cara, não importa. Ele vai fazer mais barato, então muita gente acaba escolhendo. Então a gente não vai por esse caminho de ser o mais barato. A minha empresa não é a mais barata. A minha empresa traz aí o melhor custo-benefício, que é diferente de preço, porque a gente traz aí mais de uma década de experiência trabalhando com... Eu acho que já passou na nossa mão aí 100 startups ou mais, fora as startups que a gente fundou, fora as startups que a gente tem equity, né, que nós temos participação, e as startups que a gente prestou serviço e encerrou a parceria, ou a gente ainda mantém alguma coisa assim. Então, essa experiência que a gente tem, e a experiência de estar em reunião, conversando com o investidor, conversando com os empreendedores, toda essa experiência é muito difícil de replicar. Então, quando alguém compra um produto da minha empresa, ela também compra essa consultoria
gratuita. Até porque é um assunto que eu sou apaixonado. Inclusive, estou criando conteúdo aqui sem querer nada em troca, né? Só para ter o prazer de ajudar aí quem acabar caindo no meu vídeo. Então, assim, isso é muito difícil de replicar. Mas imagina se a única coisa que a gente tentasse fazer fosse ser o mais barato, né? A gente já teve alguns produtos nossos, né? Hoje nós temos 2 produtos que somos sócios, né? O PSIEP é um deles. Posso falar sobre os outros que a gente já teve e que a gente tem ainda. Mas ali em meados de 2016, a gente criou um sistema de gestão para microempresas. E o nosso maior motivador para isso é porque a gente via que as empresas que tinham no mercado cobravam muito caro. Então, assim, o cara cobrava R$200 por mês ali em 2016 para uma empresa ter um sistema de gestão, mas a maior parte das empresas no Brasil são pequenininhas e não tem orçamento para ficar pagando R$200, R$300 assim. Então, assim, imagina, a minha empresa ali, a gente era 2 sócios, não tinha nenhum funcionário, a gente faturava R$1.000 por mês. Cara, como é que eu vou tendo que pagar, tipo, aluguel, pagar ainda, sei lá, R$200 no sistema de gestão? Então a gente falou, pô, vamos criar um sistema de gestão para empresas pequenininhas igual a nossa, e a gente vai ter planinhos aí de R$40. Funcionou de certa forma, foi uma experiência maravilhosa, a gente até hoje mantém esse sistema ativo, prestando suporte para alguns clientes. Mas a questão é, alguns meses depois, apareceu um concorrente que fazia de graça. Então o cara pensou numa estratégia de diferenciação para ele, onde ele fornecia o produto de graça e ele tinha outras formas de ganhar dinheiro, né? Imagina, às vezes o cara tem uma empresa muito maior, aí ele cria um produto pequeno, concorrente seu, porque para ele o custo de desenvolver e manter aquilo é um custo baixo, só que ele usa aquilo para fisgar clientes em potencial para o produto maior. Como que eu vou concorrer com um cara que está fornecendo um produto de graça? Só se eu pagar para os meus clientes usarem a minha plataforma. Então, a tendência é sempre ir a zero o preço quando você quer fazer esse tipo de concorrência. Um professor meu do mestrado, ele sempre usava um exemplo da feira e maçã. Então, imagina que você tem uma barraca de maçã na feira que está arrebentando de vender e você vende ali a tua maçã a R$5 a maçã, para facilitar, né? Pô, alguém olha isso e vê, putz, cara, esse cara tá ganhando muito dinheiro. O cara vai lá e oferece a maçã dele a R$3. E aí ele começa a vender muito mais que você. O que você faz? Eu vou vender a minha a 2. O cara fala, pô, eu vou vender a minha a 1,50. A hora que vocês vão ver, vocês estão dando maçã de graça pros outros. Então, assim, essa é uma tendência. Eu sei que é um exemplo esdrúxulo, mas isso acaba acontecendo no mercado de startups, principalmente no mercado de SaaS, né, de serviços por assinatura. Então, seja criar um sistema de gestão, igual eu falei, onde você paga uma mensalidade e coisas assim. Existe também aqui uma estratégia de diferenciação relacionada à experiência e um know-how que você tenha que é de difícil replicabilidade, né? E eu vou trazer aqui um exemplo, assim, algo também esdrúxulo, só para ficar fácil de entender o meu ponto. Digamos que você trabalhou aí 30 anos no ramo de petróleo. Não, você trabalhou em diversas empresas, Petrobras, que seja. Trabalhou em empresas americanas, da Arábia Saudita, que seja. E nesses 20, 30 anos trabalhando com isso, você percebeu algumas ineficiências e você quer montar ali um sistema de tecnologia, alguma coisa assim, voltado para esse tipo de empresa, por exemplo. Aí você faz esse sistema e você começa a ganhar dinheiro. Como que eu, que nunca trabalhei nesse mercado, que não tem, mesmo que tivesse trabalhado, dificilmente eu teria a mesma experiência que você, como que eu vou replicar isso, né? Digamos que eu imite o seu produto, até eu imitar o seu produto, você já lançou uma funcionalidade nova, alguma coisa para que o produto, ele está sempre, né, não existe produto pronto, está sempre sendo trabalhado novas funcionalidades, melhorias. Então, assim, você sempre vai estar, quando você copia alguém, você sempre está atrás. Você, no máximo, vai estar empatado, nunca você vai estar à frente, né? Principalmente por causa dessas estratégias de diferenciação relacionadas à experiência de mercado, algum networking que você tenha. Então, o exemplo da minha sócia do aplicativo do PSIEP, né? É uma pessoa que, por ela ser uma influencer grande, ela conhece outros influencers grandes. Então, amanhã ou depois, se eu quiser fazer alguma estratégia de marketing com esses influencers, a gente já tem essa conexão. Então, assim, eu acho que a gente tem que buscar empreender nos mercados que a gente tem experiência, que a gente já é apaixonado por aquele mercado, independente da gente ter uma empresa nele ou não, né? Eu tenho uma software house, eu comecei a programar com 10 anos de idade. 10 anos de idade eu nem sabia o que era dinheiro. Eu já estava programando, eu comecei a fazer site com... por aí também, estudei HTML com 10 anos de idade. Então, assim, eu não pensava que eu ia ter uma empresa disso. Era só algo que eu gostava muito. Muita gente entrou no mercado de programação. Inclusive, eu pensei em fazer um vídeo sobre
a questão do mercado de inteligência artificial e programação e a profissão de programador, assim, né? Uma das coisas que o pessoal fala é que a profissão de programador vai acabar. Eu até pensei em fazer um vídeo sobre esse assunto. Se você acha que seria legal, deixa aí nos comentários abaixo. Ou seja, né, assim, só voltando ao assunto para finalizar, é muito difícil de você competir com alguém que já trabalhou muito naquele mercado. Alguém que já conhece ali as entranhas e os problemas de um mercado em específico, que já conhece as principais empresas, já trabalhou nessas empresas. Então, assim, você buscar trabalhar num mercado que você tem mais experiência também é uma forma de você se diferenciar. E pode parecer besteira o que eu estou falando, nossa, é óbvio, mas não é tão óbvio assim. A maior parte das startups que chegam na nossa mão são pessoas que, eu vou dar um exemplo aqui, o cara ele é professor de física e ele quer abrir uma startup no mercado pet. O cara nem tem cachorro, por exemplo. Então, assim, essas coisas acontecem. Esse cara não vai conhecer esse mercado. Ele pode até, tem até uma coisa que chama a curva de Dunning-Kruger, que é, quando você acaba de conhecer um assunto, você acha que você domina muito ele. Conforme você vai aprendendo sobre aquele assunto, você vê que você manja muito pouco, até que você começa realmente a manjar um pouquinho mais. Mas eu acho que é uma boa reflexão, né, de você fazer, né, sobre qual mercado que você entra. Pô, busca o mercado que você já domina. Busca o mercado que é difícil de alguém saber mais dele do que você. Então, eu acho que também é uma boa estratégia de diferenciação. E para finalizar, eu vou pedir para você, pô, se você já tem uma startup, está pensando em abrir uma startup, deixa um comentário aí falando qual que é a sua estratégia de diferenciação, o que que você quer fazer. E se for do seu interesse bater um papo comigo, a gente marcar uma videochamada, alguma coisa assim, eu deixo sempre o meu e-mail e os contatos da minha empresa, eu deixo um QR Code da minha empresa sempre aqui, então escaneia, troca uma ideia, conversar é de graça, eu não vou te cobrar para falar sobre a sua empresa, para te dou uma consultoria aí de graça se você quiser. Mas me chama lá, vamos trocar uma ideia. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.